Vamos então dar início à gravação de vídeos para a instalação de um firewall WPFire. Já agora aproveitamos para fazer a instalação e para identificar alguns aspectos importantes na própria instalação do WPFire, uma vez que vamos ter 4 zonas. Portanto, vamos dar um nome à máquina de GRSI 0511 IPFire. Okay. Em termos de sistemas, ele é baseado em Linux. Other Linux, neste caso, porque eu penso que ele provém, portanto, da utilização da distribuição Arch Linux. Ok, depois o que é que vamos fazer? Vamos dar aqui um pouco de memória. Ele pode trabalhar com 256, com 512, é mais que suficiente. Vamos então criar um novo disco. Quando vamos então criar este disco, vamos então utilizar e dizer então que será um VDI, com espaço alocado dinamicamente, e o tamanho para ele pode ser, é mais que suficiente, ou 2 GB, 1 GB será mais do que suficiente. Ok, a partir deste momento estamos então a criar e temos então o IPFire criado. Vamos agora aqui às definições, e nas definições, uma vez que vamos trabalhar com um firewall, é conveniente definir quais são os tipos de placas que vamos utilizar. Então a primeira placa, como sempre, não é necessário, portanto, ir por esta ordem, mas é conveniente. É uma placa de rede interna à qual vamos designar de green. Green porque vai ser então a placa de rede que está ligada para a nossa rede interna. Depois vamos ter uma outra placa de rede com a qual o firewall vai falar lá para fora, portanto, com o qual está ligado então à WAN. Uma bridge adapter ou uma NAT adapter, portanto, esta normalmente será a zona red. Depois uma outra placa de rede, também como rede interna, não como green, mas como orange. Portanto, é neste local que vamos instalar os computadores, portanto, os servidores, para uma DMZ. E depois, mais uma outra zona, que se quisermos, para, portanto, convidados, a rede interna para a zona blue. Portanto, 4 zonas, red, green, orange, blue. Falta só aqui definir qual é o armazenamento e onde é que ele vai buscar em termos de CD. Portanto, neste caso, vamos então identificar o servidor de DVD e ele está aqui no meu computador, storage, ISOs, portanto, o IPFire para uma versão full, portanto, para o i85, portanto, para trabalharmos com processadores 386. A partir daqui, vamos então dar início à instalação do IPFire. Ora, o que é que nós agora temos? Portanto, em primeiro lugar fazemos Enter. Ups, ele está aqui a sair o tamanho da janela. Vou reduzir para que caiba aqui no local de gravação. E então, agora tem mais informação aqui para baixo. Portanto, numa primeira fase, o IPFire vai então instalar e vai identificar qual é portanto, o hardware que temos. Em termos de instalação, vamos então escolher o English. Ele poderia ser utilizado o Deutsch, portanto, o francês ou o espanhol. Se quiserem contribuir em português, portanto, para a comunidade open source, serão bem-vindos. Ok? Vamos então aceitar a licença do próprio IPFire. E vamos identificar como é que o IPFire então será instalado. Portanto, ele vai reparticionar então todo o disco e, ao contrário daquilo que muita gente pensa, um firewall não pode nem deve estar numa máquina com mais do que um sistema operativo ou em cima de um sistema operativo. Em termos de tipos de file systems que vamos utilizar, o mais avançado neste momento, que será o Extension 4. Ele vai então particionar o disco dependendo da dimensão do próprio disco e das características que ele terá, e a partir deste momento vamos então ter o IPFire instalado. Portanto, neste momento ele está instalado e agora passamos por uma segunda fase, que é o da configuração das placas de rede e de atribuição de passwords, portanto, tanto ao root como ao administrador. Fazemos Enter. Depois vamos então identificar qual é o teclado com o qual estamos a trabalhar. Neste momento o PT Latinum. Vamos então identificar onde é que nos encontramos, na Europa e em Lisboa, portanto que será o meridiano em termos de
time zone. Vamos então identificar qual é que será o nome que vamos dar a este firewall, portanto o nome da máquina, e neste momento podemos dar o nome da máquina como parede, não é? Parede, ou parede de fogo, ou como queiram. Vamos identificar então qual é o domínio para o qual ele vai, portanto, funcionar, e neste caso será para o domínio da zona green. Quando tivermos outro servidor de domínios dentro da zona green, deve corresponder. Neste caso vamos então dizer que será para uma zona que será GRSI 0511.local. Dizemos então OK. A password, neste caso para o root, portanto, com a nossa famosa password. Depois temos então o admin, porque temos o root quando acedemos diretamente à máquina e temos então o root para aceder por HTTPS para fazermos a configuração em modo gráfico. E portanto neste momento a password para o admin será então outra password. Chegamos então ao momento de identificar como é que será a estrutura do nosso firewall. Então a estrutura que vamos ter neste momento que ele identifica é green e red, e vamos então alterar, e ele tem aqui as 4 possibilidades, para a configuração que pretendemos: green, red, orange e blue. Após isto vamos então identificar quais são as placas de rede que vão estar associadas portanto, a este servidor. É conveniente, quando estamos então a atribuir as placas de rede, identificar qual é o MAC address da mesma. E portanto vamos aqui à máquina virtual. Ups, desculpem, não é aqui este que eu queria. Só um bocadinho. Vamos então aqui à máquina virtual e nos adaptadores de rede vamos então identificar e verificar que este MAC address da Green é 8EJ3F, aliás, e portanto neste caso confere. Okay? O adaptador 2 é o 8D99, confere. O adaptador 3 para o Orange ficará no C013, confere. E o adaptador 4 para o FCD6, confere. Portanto, é conveniente nós identificarmos corretamente as placas de rede para sabermos a quais é que estamos a ligar, se não andamos aqui às voltas até encontrarmos a verdadeira configuração. Portanto, neste momento então identificamos a primeira para a Green. Vamos agora identificar para a Red, portanto será a segunda, para a Orange, que será a terceira, e finalmente a quarta será então a Blue. Após isto, já temos então a identificação e a associação então das placas, portanto, para as diferentes zonas. Vamos então configurar em termos de settings, ou seja, através dos IPs. Ora, para a Green, vamos então providenciar qual é que vai ser a rede na qual a Green vai estar a trabalhar. Ora, neste momento vamos então identificar 192, 168, que dia é hoje? 25, não é? Ponto 1, ok? Portanto, classe C, máscara de rede também classe C, tudo normal. Na Blue, vamos então, e a Blue será aquela onde ficam normalmente a ligação por wireless para convidados quando chegam às empresas. Portanto, vamos então identificar uma outra rede, 192.168.100, por exemplo, ponto 1. Portanto, será o IP da Blue. Para a Orange, é a placa de rede que vai ficar na DMZ, portanto aquela onde vamos ligar os servidores na DMZ, o HTTP, VFTPD, por aí fora. Portanto, neste caso vamos então identificar como 192.168.200.1. Ok? Finalmente para a Red. Na Red temos então esta situação. Ou nós podemos atribuir um IP estático e se o fizermos, como iremos ver no próximo, teremos então que identificar também qual é o IP e os DNS restritos, uma vez que ele não recebe, através do serviço de DHCP, ele não recebe nem endereços de gateways, nem DNS. Vamos utilizar o DHCP e, portanto, selecionamos. E temos então ali o hostname. O hostname, como vai ser conhecido, será então o próprio parede, que é o nome da própria máquina. Fazemos então OK e neste momento temos a configuração feita. No DNS e Gateway só é necessário, e por aquilo que nós podemos ler, se nós tivermos um IP fixo na Red. Caso contrário, não é necessário estarmos a identificar nada, porque ele encarrega-se de atribuir DNS e também gateways. Depois, vamos então dizer se
No caso da placa green, e só no caso da placa green, porque depois se quisermos configurar a blue já iremos ver, se ele vai funcionar como DHCP. Vamos então habilitar esta opção e depois vamos dizer em que adresse é que ele começa. Portanto, ele 192.168.25. Começa no 10, por exemplo, e vai terminar 192.168.25.100. Ok? O gateway é aquele. O DNS secundário, se quiséssemos apontar algum DNS secundário dentro da nossa rede. E depois o default list time, neste momento ele está em minuto como 60 minutos e 120 minutos, portanto 1 hora ou 2 horas, e é variável, como nós sabemos, se não gerar muito tráfego na rede, portanto podemos então alterar aqui os tempos, neste caso podemos deixar de estar como, tal como está. Vamos então fazer OK e a partir deste momento o servidor está completamente configurado. Caso o firewall está configurado, ele vai reiniciar os serviços de rede. E só mais um bocadinho. Ele agora está... Ele está à espera de IP da interface rede. Há internet? Não há internet. Ok. Bom, então vou aqui, já estamos com... ok. Portanto, ele neste momento, vamos só arrancar, ele está a configurar SSH, DHCP, e portanto neste momento está então instalado. Vamos entrar como root. Clicar lá em cima, provavelmente é capaz de ajudar. Root. E depois a password. E portanto nós podemos então identificar que neste momento temos o loopback, temos a green com o IP que configuramos, a red neste momento tem um IP à pipa, portanto, ou seja, ninguém lhe deu o IP e vamos já tratar disto. Portanto, neste momento para aqui o filme e depois vamos regressar quando estivermos aqui. Ok, portanto, neste momento nós vamos utilizar esta máquina XP como estando localizada na zona green. Em termos de adaptadores de rede, ele tem 3, mas só tem um cabo ligado, os outros estão desligados, e está ligado à zona green. E aquilo que acontece é que, neste caso, o que vamos fazer é agora aceder ao IPFire a partir, portanto, do XP. Portanto, para isso, e utilizando portanto, o XP, nós podemos utilizar portanto, o PuTTY para aceder por HTTPS, ou então, desculpa, por SSH, ou então um browser, neste caso o Google Chrome, para podermos aceder. Ora, se nós identificarmos em que IP é que nos encontramos, e relembrando os IPs, portanto, nós estamos então com o IP 10, estamos, portanto, para um gateway que é o 25.1. Então, neste caso, podemos aceder por HTTPS, e podemos então dizer 192.168.25.1, 444. Portanto, por defeito, a página ou o endereço da porta das ligações de SSL é 443, mas o IPFire está então ligado ao 444. Ele, portanto, identifica que este site não é fidedigno porque não está, ou nós não temos ainda, portanto, o CA, este certificado não é reconhecido por este browser neste momento. Dizemos, entretanto, prosseguir. E agora, para acedermos por HTTP ao sistema, portanto, vamos então dizer que é admin e com a palavra passe. Ok? E neste momento estamos então a aceder. Portanto, nunca guardar para este site. E estamos neste momento então a aceder à página do próprio IPFire. Vamos só aqui maximizar aqui a janela. E o que é que acontece? Temos então a primeira página que nos indica o nome do firewall, parede. Temos aqui a diferente informação a nível, portanto, do internet, o IP que tem, qual é o gateway, qual é o DNS server, o primário e o secundário. Diz-nos então qual é para a green o IP, para a wireless e para a DMZ. E neste momento nós podemos, ainda temos aqui mais opções.
temos uma situação que é extremamente interessante, que é o acesso por SSH. Portanto, neste momento, se tentássemos aceder com o PuTTY, portanto, isto é, se estivéssemos longe do próprio firewall e se quiséssemos aceder com o PuTTY, 192.168.55.1, a porta de acesso não é o 22, mas sim o 222, portanto foi também alterada. Se quiséssemos aceder, não podemos aceder então com o PuTTY. Isto é, se tivéssemos os nossos locais de trabalhos a aceder ao firewall por SSH como root, portanto não teríamos essa possibilidade. Então aqui temos que logo a primeira coisa a realizar é definir que o acesso por SS, já agora traduzir, nunca traduzi do inglês, portanto neste caso vamos então habilitar o acesso por SSH. Portanto fica habilitado. A porta, tal como ainda agora acabei de dizer, portanto, por defeito é 222, se quiséssemos podemos então alterar para a 22. E vamos então fazer save, e após termos então efetuado o save, podemos ainda verificar aqui outra informação. Temos aqui, neste caso, o fingerprint para as diferentes chaves de segurança RSA2, RSA1, DSSAT, e portanto com o número de bits, neste caso 2048 ou 1024. Vamos então visualizar o que é que nós temos aqui em termos do sistema. Portanto, no Home é a primeira página. O dial-up serviria se nós quiséssemos então aceder por PPP, portanto numa ligação telefónica, onde teríamos que fazer então a configuração, portanto não é o caso. Em termos de backup, onde é que ele vai fazer o backup? E ele vai incluir os log files ou não com log files, ele pode ou não gerar um próprio ISO. Isto é uma versão também interessante, ou seja, nós depois de passarmos muitas horas a configurar o firewall e de termos configurado a nosso belo prazer, e com várias regras e exceções, muitas das vezes acontece um problema e o firewall, por qualquer motivo, deixa de funcionar. Então nós aqui podemos fazer o backup completo do próprio firewall, com log files ou sem log files, e gerar um próprio ISO, e mais tarde, se quiséssemos, podemos repor este mesmo ISO numa máquina, portanto ele fica todo configurado. Temos aqui, em termos de GUI Settings, portanto Graphics User Interface, se queremos trabalhar com inglês ou então com outras línguas. Qual é o tema com que estamos a trabalhar? Portanto, isto é mais em termos de gráficos. Vamos agora ver aqui em termos de sistema de configuração, onde temos qual é o core no qual ele está desenvolvido. E, portanto, não é um core mais recente, uma vez que este é de março. E já agora, já que estamos portanto, aqui a trabalhar, vamos criar aqui mais uma página e vamos diretamente à página do IPFire. Penso que é .net, se não estou em erro. É org, afinal. E, portanto, no ipfire.org podemos vir aqui, portanto, eles têm downloads, têm suporte, tem também, então, em termos de download também, podemos, neste caso, fazer o download da própria imagem. Temos o suporte, temos development e temos, então, várias informações, portanto, onde, inclusive, temos vários add-ons, como iremos ver, para este próprio IPFire. Mais informação, nós podemos então especificar qual é o vendedor e qual é, portanto, neste caso, configurar o próprio IPFire para utilização mais restrita e, neste caso, o credit para ver quem é que está a funcionar e podemos então fazer a doação. Vamos agora ver aqui o status. O que é que este IPFire tem que é interessante? Ele tem automaticamente, tanto aqui gráficos, que indica a utilização, neste caso do CPU, que pode ser por hora, pode ser por dia, por mês, ano, etc. E, portanto, podemos ver então a carga no próprio processador. Podemos ver em termos de load, portanto, quando é que há mais load ao próprio portanto, servidor, ao próprio firewall. E outros, temos aqui, por exemplo, o sistema, podemos ver em termos de memória, quantidade de memória alocada e aquela que está a ser utilizada, também por diferentes tempos. Podemos também ver, em termos de serviços, quais são os serviços que neste momento estão a ser executados. Portanto, temos aqui o ground server, o DHCP server que está a funcionar, qual é o PID, onde é que ele está alocado em termos de memória. O NTP Server também, o OpenVNP para podermos então realizar a VPN para a zona green, e podemos ver também aqui quais são os processos, o nível de processos, gráficos, portanto informação
do próprio sistema. Em termos de média, ou seja, a quantidade de informação que está a ser escrita no disco, a velocidade, portanto, em termos de log. Neste caso, como tínhamos criado um disco de 2 GB, estamos a ver aqui o particionamento, portanto, que ele executou para esses mesmos discos, em termos de pastas, ou de diretorias, os inodes, as transferências. Podemos ver então o network external, qual é a carga que está a ter, ok? E temos aqui a configuração da própria placa de rede RED, com toda a informação referente, portanto, aos IPs, aos leases, quem é que está a atribuir e quais são os DNS. A rede interna, qual é o gráfico que está a ter. E, portanto, estes gráficos, para quem está a garantir a segurança de uma rede, deve ser vistos com alguma regularidade, porque é aqui que se detectam problemas na rede, ou interna ou externa, no caso de ataques, ou caso de alguns problemas internos para aceder a sites que não se devia aceder, ou downloads, uploads, etc. Portanto, vimos então outras redes. Neste momento não temos qualquer tráfego, no caso, portanto, da própria rede. Quantos hits é que foram feitos, portanto, aqui ao próprio IPFire. As entradas do routing table, portanto, para o roteamento entre as diferentes redes. Gráficos do próprio hardware, portanto, ele pode disponibilizar qual é a temperatura em que se encontra, por exemplo, neste caso, o disco. E uma coisa muito interessante, quais são as ligações neste momento e onde é que se destinam. Então temos aqui todas as ligações A444 e temos, pois, uma ligação, neste caso está na rede, do próprio IP à própria placa, portanto, neste caso ao gateway, e estamos a ver aqui esta ligação que está a ser efetuada portanto, neste caso, deste Windows XP, este site, que é o site, só aqui, agora aqui escrever, que é o site, portanto, do IPFire. Portanto, se fizermos aqui um ping ao 209.85, melhor, fazemos ipfire.org e, portanto, ele por acaso está com outro IP, com 178, 63, 73, 246, portanto, ele está, portanto, com outro IP. E temos então aqui as diferentes ligações que estão então estabelecidas. E é aqui que muitas das vezes nós verificamos quem é que está ligado a quê, quais são os serviços, quais são as portas que estão a ser então utilizadas. Temos então aqui a legenda, portanto, para os diferentes locais, portanto, internet, LAN, DMZ, wireless, por aí fora, VPNs e OpenVPNs. E, portanto, este status dá-nos então a informação de todo o sistema, hardware e software e processos ou ligações. No net traffic, nós podemos então verificar qual é a quantidade de informação que é enviada de e para, neste caso, na green, na red e no caso da orange e da blue, que neste momento não estão com atividade, apareceram então aqui também essa mesma atividade dessas placas de rede. E, portanto, temos aqui o status. Já temos 11 minutos de filme, vou parar, ok? E depois regressamos. Ok, portanto, agora vamos então ver aqui o separador network para ver o que é que tem. É normalmente neste separador network onde nós vamos registar quais os blocos que devemos de fazer e qual o bloqueio que podemos fazer e quais as opções que temos, portanto, nesse caso. Em primeiro lugar, vamos então identificar e dizer que o IPFire vai ser transparente em green, portanto vamos habilitar, portanto, o green, vamos colocar o proxy no green, mas vamos dizer que vai ser transparente, isto é, qualquer browser pode passar pelo IPFire sem ser necessário, portanto, colocar essa informação no browser. Vamos também habilitar o proxy para a zona blue, fazer transparente também para a zona blue, se bem que aqui muitas das vezes podemos não retirar aqui, retirar esta opção da zona blue. Podemos suprimir aqui a versão. Qual é que é a porta? Portanto, no caso, como ele está transparente, não é aplicável. Como é que são apresentadas as mensagens de erro quando estamos a ligar? E neste momento temos aqui o número de processos. Vamos habilitar o URL filter e também o update accelerator. O
URL Filter é um software desenvolvido por um conjunto de, portanto, por uma pessoa e depois por uma equipa, que é mantido mais ou menos atualizado, e aquilo que faz, ele começou por ser desenvolvido, em primeiro lugar, para o IPCOP e para o Smoothwall. Portanto, o Smoothwall, aliás, é um fork, uma ramificação do próprio Smoothwall. O IPCOP é também um firewall muito conhecido e com bastantes potencialidades, que utiliza vários add-ons. Este URL Filter começou por ser adaptado ao IPCOP, ao Smoothwall, e mais tarde foi então incorporado ou é incorporado pelo próprio IPFire. Depois podemos então identificar quais são as portas para upstream, downstream, o manuseamento em termos de cache, ok? E portanto o cache e o tuning, portanto, do próprio cache vai depender da quantidade de acessos, do tipo de tráfego que temos, para otimizar em termos de rede, uma vez que estamos a trabalhar então com o proxy, para que a resposta seja portanto correta. O caso de offline mode, para que seja possível, mesmo sem ligação à internet, que as pessoas possam navegar na cache que é alimentada pelo proxy, portanto, e que é enviado para os utilizadores. As definições das portas mais comuns, as redes, e neste caso, que podem ter acesso, portanto, lá o subnet one per line. Podemos aqui identificar quais são os IPs dentro destas redes que podem ter acesso, portanto, sem ser restrito, isto é, podem ir a qualquer lado, independentemente dos bloqueios que possam existir aqui no firewall, ou o IP ou o MAC address, e neste caso também quais os IPs que são banidos, portanto, do acesso à internet, ou o MAC address, portanto, para que são também, portanto, possam ser acedidos à internet. Temos aqui o Classroom Extension e ele permite-nos então trabalhar com diferentes redes, neste caso por classes. Portanto, imaginem que temos uma rede para esta sala, outra rede para outra sala e assim sucessivamente, e depois podemos trabalhar normalmente cada uma dessas redes, portanto, de forma diferente. Aqui temos também qual é que é, em termos de uploads, se é limitado, portanto, qual é a largura de banda permitida para fazer, então, neste caso, o download, e se temos ou não um limite, portanto, neste caso, para tanto o green como para o blue. Se podemos, vamos então ou não bloquear, neste caso, fecheiros binários, imagens de CD ou multimédia, e, portanto, temos aqui a configuração do próprio portanto, web proxy. Para além desta configuração do web proxy, vamos neste momento fazer save. Falta-me dizer uma coisa aqui importante aqui em baixo, com a qual eu esqueci-me. Portanto, desculpem, este proxy pode receber a autenticação dos utilizadores ao local, ou então num LDAP, num Windows, ou então num próprio servidor rádios. Portanto, ou seja, o utilizador terá que se autenticar em primeiro lugar em qualquer um destes locais e só depois é que pode passar então pelo proxy. E então assim garantimos que os utilizadores só vão à internet desde que estejam autenticados. Vamos então agora ver aqui o Content Filter. No Content Filter, o próprio URL Filter já traz por defeito um conjunto de opções. Temos aqui depois blacklists, portanto locais onde não vamos, se escrevermos diretamente aqui o endereço, por exemplo, imagina www.atec.pt, e vamos enable o blacklist, e portanto se nós agora fizermos, onde é que está aqui o save and restart, se pretender ir ao atec.pt, se ele já tiver, vamos então verificar que o acesso está negado. E neste caso o acesso ficou negado por este firewall que temos aqui. Portanto, se nós retirarmos daqui o Enable Custom Blacklist, fazer aqui o Save and Restart, a partir deste momento, se eu for novamente a atec.pt, já supostamente devo ter acesso à página, portanto, da ATEC. Portanto, neste caso, aquilo que estamos a fazer é uma configuração, uma blacklist, onde podemos identificar quais são os diferentes tipos, tanto de domínios ou mesmo de sites.
Podemos depois, para além de toda uma listagem que iremos ver, identificar quais são os sites que, para além disso, ainda é possível ir à internet. Vamos imaginar, como iremos fazer agora aqui um exemplo, nós vamos bloquear, por exemplo, o acesso a mail, a webmail. Mas podemos então identificar que, mesmo para o acesso webmail, por exemplo, o site webmail, por exemplo, da Google, é possível aceder. E não é possível aceder a todos os outros. Aqui podemos então bloquear pela extensão dos próprios fecheiros. São fecheiros para bloquear áudio e vídeo files. Quer dizer que eles não podemos fazer o download e muito menos estar a ver essa informação. Fecheiros comprimidos ou fecheiros executáveis. Temos então depois quais são os... para onde é que ele vai enviar e redirecionar quando está algum site bloqueado, isto é, se for detectado que uma pessoa está a aceder a um determinado, uma página bloqueada, podemos identificar e colocar aqui uma página, um URL de uma página, ou DNS, ou show IP block, whatever, e neste momento temos também aqui uma situação que é realmente a situação mais interessante, aquela que nos liberta de algum trabalho enquanto estamos a verificar a segurança da rede, pelo menos na forma interna. Nós podemos também fazer a atualização, neste caso, de um destes sites de blacklists. Portanto, no fundo, nós vamos fazer o download de listagens de sistemas que estão nestas redes, ou pela Shaula Secure Service, pela Universidade de Toulouse, pela Mestre, ou então por algum site que contenha então blacklists, e nós fazemos a importação das blacklists que identifica os sites e as zonas para onde elas vão, e depois é só bloquear então por tema e por zona. Ainda assim, muitas das vezes é necessário. Eu vou, neste momento, aqui será também quando é que essa atualização é feita, semanalmente, mensalmente, e vamos neste momento fazer o Save Update Settings e vamos então fazer o Update Now, está bem? Eu vou fazer e, portanto, ele neste momento, e enquanto estamos aqui a realizar, ele vai demorar algum tempo a fazer portanto, a fazer o download, porque eu creio que são para aí 15 a 6 megas de fecheiros comprimidos, portanto, em TXT, que já contém uma larga margem, portanto, de sites, com a identificação dos sites por temas e por zonas. Ok? Portanto, eu agora, enquanto ele vai fazer o download, eu vou então parar a gravação e depois continuamos. Ok? Ok, portanto, a partir deste momento, depois de termos feito então o download, ele demora algum tempo, convém fazer o F5 para fazer o refresh à própria página, e neste momento verificamos que, em termos de firewall, aquilo que nós temos é diferentes temas onde temos, portanto, aqui há alguns sites dos quais nós não podemos, portanto, aceder. Vamos ver, por exemplo, aqui um famoso do Facebook. O Facebook deve estar onde? Vamos pôr SocialNet, eventualmente, penso eu. É capaz de ser SocialNet. E vou então, depois de ter então identificado ali o SocialNet, venho então aqui e faço Save and Restart. E ele neste momento vai reiniciar então o serviço da blacklist e depois aquilo que iremos fazer é testar se é possível aceder, portanto, a este site. Agora vamos ver se ele já fez o refresh, se ele já arrancou, e portanto www.facebook.com, não sei se está dentro daquela categoria, e portanto, como podemos ver, neste momento o acesso ao facebook.com está então bloqueado. E portanto está bloqueado porque nós colocamos, basta colocar aqui um visto ao SocialNet. Como aquele site está catalogado como sendo do tipo SocialNet, portanto neste momento não é possível aceder. Portanto, para que ele deixe de funcionar, ou para que seja possível então aceder, clicávamos novamente ali no SocialNet, fazíamos outra vez o Save and Restart, e após ele reiniciar então estes serviços, só um pouco, ele ainda está aqui a pensar. Ok? Após ele ter reiniciado então os serviços, se nós agora fôssemos novamente ao facebook.com, fazemos Enter e a partir deste momento temos então acesso a esta praga que dá cabo da vida das pessoas. Façam como eu, que não vou ao Facebook. E então, o que é que temos? Portanto, desculpem. Portanto, temos então aqui, podemos identificar por zonas quais são os sites que estão bloqueados.
Chama a atenção que, apesar de tudo isto, existem, e um dos grandes problemas que existem, vou novamente bloquear aqui o SocialNet, fazer aqui um Save and Restart, venho agora aqui a este site, vou fechar e vou abrir novamente www.facebook.com, não sei se ele já terminou, ainda está ali a fazer o refresh, só um pouco, ok, já terminou, portanto, se eu agora fizer o facebook.com, tenho então o site bloqueado. Uma das coisas que acontece muitas das vezes é que o pessoal utiliza normalmente o protocolo seguro HTTPS para poder passar pelos sites. Então existem aqui alguns proxies que são conhecidos e que estão a ser listados, por exemplo, portanto, por aquelas blacklists, mas ainda assim, muitas das vezes aparecem sempre novos. Por exemplo, se nós formos agora aqui à procura de... nós estamos aqui debaixo também do outro firewall, não sei se é possível. Não estamos. Não estamos. Boa, não estamos. Ok, portanto, se formos aqui a sites, sabem alguns de HTTPS que onde se possa ir, de proxies para fazer o redirect? A como? Sim. Proxy redirect, deixa-me ver aqui uma coisa. Não é isto, proxy, como é que é? Portanto, existiam uns sites, vocês não se recordam, agora não me recordo, há uns sites específicos para o pessoal fazer o redirect, para redirecionar os sites. Ok. Qual? Aonde? Onde é que isto é? O segundo? Não. Não é o proxy redirect. Não é isto que eu quero. Temos aqui... ok, isto não é proxy redirect. Qual é o nome que ele temos? É... sites... sites proxy redirect, sites website unblock site, é capaz de ser este, não ver se é um destes, se bem que este site, isto é um perigo. Ok, temos aqui alguns sites, vamos ver, link building with... sem alguma coisa destas. Não, estou completamente perdido. Vocês costumam saber quais são os sites, que dá para fazer redirect? Quais são os sites para fazer o redirect? Proxy redirect. Proxies. Não, proxies é outra coisa. Free Proxy Leaks, proxy sites. Não, mas isto não é isso, não é isso. Proxy servers, proxy. Ninja Proxy. Vamos ver. Ninja Proxy. Ok. NinjaProxy.ca. Vamos ver. Penso que é capaz de... Não sei se será este. Ninja Proxy. Portanto, muita da gente utiliza então isto aqui. Coloca-nos num problema em termos de segurança na própria empresa. Por exemplo, aqui nós podemos então fazer aqui o browse. Reparem que em termos do acesso do Facebook estamos ainda bloqueados. E se viermos aqui, se escrevermos então, por exemplo, facebook.com, e ele vai permitir então fazer o browse, e o próprio site permite-nos agora aceder ao Facebook. Isto é, nós estamos neste momento a aceder ao Facebook passando por um site Ninja Proxy redirect. Então o que é que acontece? Portanto, isto acontece muitas das vezes e daqui surge a tal questão em termos de segurança, que é quais são, quando nós estamos então a bloquear redes dentro da empresa, o que é que devemos de fazer? Normalmente os utilizadores tentam ultrapassar os problemas que
portanto, as barreiras que estão a ser colocadas, criando então outros problemas. Neste caso, eu não sei se ele está coberto, mas se nós dissermos que temos aqui o proxy, por exemplo, redirector, e se nós fizermos save and restart, vou fechar agora aqui esta página, copiando pelo menos o endereço e esperando que ele já esteja a funcionar. Portanto, neste momento ele já reiniciou, portanto o facebook.com continua bloqueado, e se nós viermos aqui ao ninja.proxy.ca, ele neste momento já está bloqueado. Portanto, ou seja, as próprias blacklists tentam manter, tanto quanto possível, endereços e sites de proxies que redirecionam o acesso, tal como nós estávamos então a ver. Ora, daqui, por exemplo, podemos também ver, e o aspecto que eu estava a dizer, que temos 8 minutos, vamos então tentar fazer isto. Neste momento nós podemos aceder, por exemplo, ao Gmail. Gmail é sempre a mesma coisa, portanto, ao Gmail, gmail.com, outra vez. Bom, portanto, podemos então aceder ao gmail.com e podemos, neste caso, bloquear aqui ao... vou pôr isto um bocadinho maior que eu não estou a ver. Portanto, podemos então aceder aqui ao webmail, vejam lá se encontra o webmail, e pelo menos... não há aqui mais nenhum mail, models, move, email também. E ok, vamos então ver só se é isto, se isto dá. Portanto, save and restart. Vou fechar novamente, portanto, esta aba, e agora vamos tentar aceder então ao Gmail. Esperar então que ele reinicie aqui o proxy. Portanto, ele ainda está quando tiver a ampulheta, portanto neste momento parou, e agora vamos aceder então ao gmail.com. Está a aceder porque o webmail, weapons, webphone, rádio, nós temos que ver aqui qual é que será o elemento mais mail. Ok, não estou aqui a ver, portanto tem que existir aqui mais algum, portanto, mas esta listagem de sites que se encontram aqui em termos de blacklists, e já agora vamos também aproveitar e vamos aceder por SSH ao próprio sistema, portanto put, e vamos executar. Portanto, neste momento, uma vez que já está configurado, 168.55.1, ok, porta, não se esqueçam, 222, open, e portanto, na primeira vez ele vai nos mandar então a chave, digo eu. Era só para ver se estavam com atenção. Pois, é o 25, não é? Bem que eu disse que era o 25 e vocês estavam a dizer que é tal 55. 168.25.1, porta 222, open. Ok, portanto vem então aqui a chave, vamos entrar então como root, porque estamos a aceder por SSH, a famosa password, e portanto nós neste momento estamos então dentro da parede. Vamos agora, se quisermos, visualizar onde é que se encontram essas blacklists. Portanto, podemos vir aqui para o root e vamos então fazer aqui um find. Portanto, find barra menos name, vamos à procura então de qualquer coisa que seja black. Talvez isto chegue. Blacklists, vamos ver. Ok, portanto ele está dentro do epfire e o user é o URL filter blacklist. Portanto, se formos então para var barra ipfire URL filter, ok, aqui dentro temos então as blacklists, que é também uma diretoria, cd blacklists, ok, e dentro das blacklists aquilo que podemos verificar aqui, estas diretorias, por exemplo, nós há pouco estávamos a ver o social net. Dentro do social net temos então quais são os domínios, os URLs e URLDBs, portanto ls-al, só para verificarmos. Então o que é que nós temos? Temos aqui, por exemplo, os domínios, portanto domínios.db, ou então os domínios, tem 9036, se fizéssemos aqui um cat ao domínios, isto vai ser enorme. Mas, portanto, estamos a ver ali, ou então se pudéssemos fazer aqui um cat ao domínios grep -i, como é que aquilo se chama? É Facebook, não é?
book. E, portanto, vamos verificar que eles existem dentro deste fecheiro de domínios, que é um fecheiro de texto normal, contém os diferentes domínios para o próprio Facebook. E, portanto, isto quer dizer o seguinte: se existir algum outro domínio que, entretanto, surja para o Facebook, vocês podem editar este fecheiro e colocar aqui, neste caso, o domínio Facebook. Portanto, neste caso, o país. E, portanto, é aqui dentro, temos aqui o Social Net e o URL Filter, como é que vai funcionar? O URL Filter está a pesquisar cada um destas diretorias, os fecheiros que se encontram aqui dentro, para encontrar o mesmo domínio ou o mesmo nome de domínio e, portanto, fazer então a comparação cada vez que o pedido e cada vez que o pacote chega para passar, neste caso, da green para a red. Portanto, é assim que funciona, então as blacklists. Ok? Portanto, eu agora vou parar aqui o filme, já está com 13 minutos.